Abra aí a sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, e deixa aberto nesse capítulo. Nós vamos explorar alguns versículos nessa noite e nos preparar para o próximo domingo, que vamos abordar aí o capítulo 2. Antes, vamos orar? Vai a sua cabeça. Deus, fale conosco. Que a tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, se torne clara no coração, na mente dos meus irmãos, através da poderosa ação do Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. Há uns 3 anos, eu tive uma filha chamada Júlia. Os irmãos devem saber. Foram momentos bem difíceis, porque ela nasceu com problema renal, e não fazia xixi, passou por vários dias na UTI, depois teve que fazer hemodiálise, mas um dos momentos assim que me deixou bem angustiado e ansioso e ao mesmo tempo frustrado foi quando colocaram a possibilidade para nós da Júlia deixar aquele hospital, ir para um melhor. Aquele lá já era ótimo, mas para ir para um melhor ou ir para outros que o plano cobrisse. Depois, o plano não cobria aquele que era o melhor, né? Só cobria alguns. E conversando com alguns irmãos que me ligavam, irmãos que eu nem tinha contato, mas que por causa das informações que corriam da Júlia no Brasil, lá em São Paulo, eu conversava com muitos irmãos. E numa dessa conversa com uma irmã que trabalhava no hospital, eu já estava numa situação assim, desesperado, sem saber o que fazer, o que era o melhor. E se continuasse e não tinha os recursos necessários para fazer hemodiálise, e aí a menina ia morrer, e eu tinha que decidir se ia para um lugar X, lugar Y, não tinha como ficar, ou tinha como ficar, recorria, o que fazer? E nessa ligação, essa irmã, ela me disse assim: fique calmo. Esse é o melhor lugar que a Júlia poderia estar. Isso deu um alívio assim. Você fala, um conselho de uma irmã, falando, fique calmo. Em todo aquele tormento, sua filha morre, não morre, precisa disso, precisa daquilo, tem que passar para outro hospital, tem que ficar. Mas fique calmo. Todos nós passamos por provas. Todos nós sofremos, com intensidades maiores, outras menores, mas nós sofremos. O cristão não é imune ao sofrimento. Tiago aqui vai enviar esta carta para várias igrejas que estavam sendo provadas, igrejas que estavam sofrendo. E ele vai dar instruções, vai trazer verdades a esses irmãos para acalmar, para exortar, para chacoalhar, para confortar, para falar, continue.
Por isso eu quero destacar, na primeira verdade que eu quero trazer aos irmãos, versículo 3 e 4. Ele está falando das provações e diz no versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A primeira lição que eu quero trazer aos irmãos é que todo sofrimento ele vem acompanhado de um propósito. Ele vem acompanhado de vários propósitos. E um dos propósitos aqui é fazer com que nós amadurecemos na caminhada. É fazer com que nós nos tornemos mais perseverantes na caminhada. Então perceba, irmãos, que o sofrimento, a provação, ela não cai na sua vida ao acaso. Mas Deus te prova para o seu bem. Para fazer você caminhar mais firme, mais forte a fé cristã. Para você amadurecer. Porque um dos objetivos do sofrimento é ir moldando o nosso caráter, moldando a nossa personalidade, moldando e nos santificando. Esse é o propósito do sofrimento também. Melhorar-nos, tornar maduros, perseverantes. O sofrimento tem um propósito. E qual atitude nós devemos ter diante do sofrimento? Versículo 2, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Mas a versão internacional e a versão transformadora, que são outras versões de Bíblia, traz uma tradução interessante desse tende por motivo de toda alegria. Ela traz considere motivo da alegria na provação. Ele fala para nós considerarmos, analisarmos, pensarmos, pararmos e observar o nosso sofrimento e olhar que esse sofrimento tem um propósito. Veja que a alegria aqui não é porque a gente está sofrendo. A alegria é para a gente perceber que existe um propósito na dor. Existe um propósito no choro, na angústia. Esse é o considerar com alegria. É você parar e pensar, não, mas tudo isso que está acontecendo porque Deus quer amadurecer o meu caráter, Deus quer aperfeiçoar a minha fé. Então, nisso eu me alegro. Eu me alegro porque Deus, que é o Rei de toda a terra, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe por que colocou esse sofrimento na sua vida. A atitude é para considerar com alegria o propósito de Deus. O sofrimento é difícil. Ele é muito difícil. Porque, como eu disse, no exemplo que eu citei da minha filha, que viera algumas semanas depois do que eu relatei a falecer, é momento que causa desorientação, angústia e às vezes até frustração
Porque você não consegue resolver um problema que tem que ser imediato. Por isso que o sofrimento é difícil. Porque a gente não sabe lidar com ele. O sofrimento nos paralisa. Por isso que no versículo 5, irmãos, Tiago diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Nós precisamos de sabedoria no sofrimento. Porque nós não sabemos lidar com a dor. E sabedoria é um conjunto de dois elementos. O primeiro é o conhecimento. Veja que sabedoria não está ligado à idade. Quanto mais velho, mais sábio. Não necessariamente. Os dois elementos da sabedoria é o conhecimento e a prática. Esse conhecimento colocado em prática. Só que a sabedoria que Tiago pede para nós orarmos e pedirmos a Deus é a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Portanto, a gente precisa conhecer quem? Deus. Nós precisamos conhecer Deus dentro do sofrimento, dentro da dor, dentro do furacão. Nós precisamos conhecer Deus, porque esse é um dos propósitos do sofrimento. Se Deus quer nos tornar perseverantes e maduros, isso só é possível se conhecermos aquele que colocou o sofrimento na nossa vida. E, além do conhecer a Deus, nós precisamos praticar, colocar em prática aquilo que a gente sabe de Deus. E aí, eu quero fazer você olhar o versículo 22, que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabedoria é colocar a palavra de Deus em prática. Sabedoria é conhecer Deus a partir da palavra de Deus. É vivenciar Deus a partir da palavra de Deus. É obedecer a Deus a partir da palavra de Deus. Você irá considerar o sofrimento com alegria se você começar a desfrutar de Deus através da palavra dele. Preste atenção no que eu estou dizendo, irmãos. Você vai considerar essa alegria que Tiago está falando, mesmo em meio ao sofrimento, na medida em que você se aproxima de Deus. À medida que você desfruta do conhecimento de Deus. À medida que você se deleita nas promessas desse Deus que é Salvador, que é Rei. Então, nos deleitando em Deus, nós vamos nos alegrar, mesmo no furacão, na dor, no choro. Aquela paz pode inundar o seu coração. Desfrute de Deus, de um Deus que é amoroso, de um Deus que é bom, de um Deus que é misericordioso.
Olha o que diz o versículo 17. Toda boa dádiva do dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Por que eu li esse texto? Falando que toda boa dádiva, tudo que é bom vem de Deus. Falando de sofrimento. Porque se Deus está nos provando através da dor, é porque isso é bom para o propósito de nos tornar melhores cristãos, de nos santificar, de nos tornar perseverantes. Veja, irmãos, não é sofrer simplesmente por sofrer. Deus quer que você sofra, não. Deus usa o sofrimento porque Deus quer que você se relacione melhor com Ele, se aproxime mais, desfrute desse relacionamento mais ainda. Deus quer que você esteja mais e mais próximo dele a cada dia. Versículo 14 e 15 fala que dentro de nós há cobiça e pecado. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Dentro de nós, como eu disse, há cobiça e pecado que gera morte. Este é o empecilho para não conseguirmos enxergar e desfrutarmos do Deus poderoso, amoroso e gracioso. O nosso pecado. Por isso que Deus usa o sofrimento, para nos lapidar, para nos fazer aprender com as circunstâncias que nos colocam que nós precisamos de Deus, que nós precisamos renunciar a algumas atitudes egoístas, orgulhosas. Veja como o sofrimento acaba sendo bom, mas é ruim. É ruim. Mas dentro do propósito de Deus, é isso que eu quero que você enxergue. Ele é bom. Ele é bom. Porque vem de Deus. Porque vem de Deus. Mas nós lutamos contra o sofrimento. Contra o propósito de Deus. Porque dentro de nós somos tentados. Tentados a dar um jeito. Tentados a sermos mais arrogantes, mais orgulhosos diante do sofrimento. A sermos ignorantes. Somos tentados de várias formas a não nos aproximarmos de Deus. Isso acontece dentro de nós. A culpa é nossa. Nós temos que chegar diante de Deus e pedir perdão. Falar, Senhor, eu quero me alegrar. Eu quero considerar esse momento, mesmo de dor, mesmo que eu precise aqui de ajuda, de socorro. Eu quero considerar que isso está na tua vontade, nos teus planos, nos teus propósitos para a minha vida, para a vida da minha família. Quer entender e saber lidar com o sofrimento? Quer entender o sofrimento? Lidar com ele? Saiba que ele tem um propósito. Peça sabedoria. Saiba que vem de um Deus bondoso e gracioso.
e que nós lutamos dentro de nós com a nossa cobiça para, mesmo diante da dor, sermos arrogantes e soberbos e indiferentes à vontade de Deus, mas que possamos nos achegar diante de Deus e nos arrepender e no sofrimento confiar, mas principalmente entender que a nossa cobiça e o nosso pecado trouxe a morte de Cristo, trouxe o sofrer e a morte de Cristo. A nossa cobiça e o nosso pecado levou o nosso Salvador à morte. Contudo, o seu sofrimento trouxe vida e graça para a nossa vida, para nosso sofrimento, para a nossa dor. Olha que maravilha. Deus na cruz julgou no seu sangue os nossos pecados, nos perdoando, nos purificando, para que a dor dele trouxesse paz à minha vida e à sua vida. Portanto, o sofrimento tem um grande propósito nas mãos de Deus. E o grande propósito nas mãos de Deus é revelar que Cristo sofreu para que hoje nós pudéssemos ter conforto, consolo, esperança, amor, graça, mesmo diante do sofrimento e da provação. É bênção. Sofrimento é bênção. Quando a gente olha pela perspectiva de Deus e entende que tudo isso é para o nosso bem. Tudo isso é para mudar você. Tudo isso é para mudar você. Não é porque Deus é um carrasco que quer chicotear você, mas é um Deus amoroso que quer trabalhar em mudança na sua vida. Que Deus possa trazer graça na sua vida em meio à dor. É doloroso, é difícil, sofrer não é fácil, mas saiba que há propósito no seu sofrimento. E o principal é mudar você. E nessa mudança, revelar que existe um Deus soberano que morreu por nós, Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua graça demonstrada na cruz, no sofrer de Cristo, perdoando os nossos pecados, a nossa cobiça, nos livrando da morte, trazendo a reconciliação com o Pai. E que, mesmo diante do sofrimento, possamos entender os teus propósitos. Propósito de perseverança, de mudança, de maturidade, de crescimento na fé. Que o Senhor cuide de nós, no nome de Jesus.